Por mais de um século, a gente achou que a história da evolução dos animais tinha um começo bem definido, sabe? Mas e se essa primeira página da história estivesse toda errada? Pois é, novas evidências genéticas estão reescrevendo o que a gente sabe sobre as nossas origens mais profundas. E a resposta pode mudar, assim, tudo o que se pensava sobre o início da vida animal. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. Para encontrar nosso ancestral mais antigo, a gente precisa responder uma pergunta fundamental. Uma que intriga cientistas há gerações. Que criatura deu o primeiro salto e se tornou o ancestral de todos os animais na Terra, desde as esponjas até nós? Nesta análise, a gente vai seguir as pistas. Vamos começar com aquele salto de organismos unicelulares para multicelulares. Depois, vamos desvendar o mistério que envolve as esponjas, investigar os projetos que permitiram corpos mais complexos, redesenhar o mapa do reino animal e, no final, revelar a nova e surpreendente árvore genealógica. Então vamos lá, bem do comecinho. O evento que define todos os animais foi uma das transições mais importantes na história da vida, a evolução da multicelularidade. A característica que une todos os animais, o grupo que os cientistas chamam de metazoa, é que somos feitos de muitas células. Mas veja bem, não é só uma questão de quantidade. Essas células conversam entre si, se especializam, criam uma divisão de trabalho. Algumas células digerem, outras sentem, outras se movem. É essa cooperação que faz de um animal um animal. E o mais fascinante é que, para dar esse salto, a natureza não começou do zero. Nossos parentes mais próximos, que não são animais, os coanoflagelados, já tinham ali guardadinhas algumas das ferramentas moleculares para uma célula grudar na outra e se comunicar. A evolução pegou essas ferramentas que já existiam e deu um jeito de usá-las para construir os primeiros corpos animais. Por muito, muito tempo, a resposta para a pergunta qual foi o primeiro animal parecia óbvia, uma esponja. Mas é exatamente aqui que a nossa história dá uma guinada daquelas. A ideia era simples. As esponjas, com aquele corpo super simples, sem tecidos ou órgãos de verdade, representavam a linhagem animal mais antiga. Elas eram vistas como um único ramo, o primeiro a se separar de todos os outros animais. Essa era a verdade nos livros didáticos por mais de 100 anos. Só que aí, a genética moderna chegou e contou uma história bem diferente. A análise do DNA revelou que esponjas não são um grupo único, coeso. A visão antiga, de que elas formavam um grupo monofilético, significava que todas as esponjas vinham de um ancestral comum, que era só delas, um galho limpinho na árvore. A nova evidência mostra que elas são um grupo parafilético. Para entender, é como se na sua família alguns primos fossem, na verdade, mais próximos de nós do que de outros primos. Ou seja, as esponjas não são um galho único, mas vários galhos que saem bem da base da árvore. E é aqui que a coisa fica maluca. Porque se o grupo das esponjas está todo fragmentado, isso muda completamente a foto da base da nossa árvore genealógica. O ancestral de todos os outros animais não era só um parente distante das esponjas. Ele poderia ter sido algo muito, mas muito parecido com uma delas. Para a gente entender essa nova árvore, a gente precisa olhar para as inovações que separaram a nossa linhagem daquelas primeiras linhagens de esponjas, o que nos torna, e a maioria dos outros animais, diferentes. Os cientistas usam o termo eumetazoa, ou animais verdadeiros, para descrever o grande grupo que inclui tudo, de águas vivas e insetos a peixes e humanos. A principal característica que une todo mundo nesse grupo é a complexidade. Uma complexidade que as primeiras linhagens de esponjas simplesmente não têm. A primeira grande inovação foi a evolução de tecidos verdadeiros, os chamados epitélios. Pensa neles como o tecido fundamental da vida animal. São folhas de células bem juntinhas, costuradas umas nas outras, que formam barreiras e superfícies, tipo a nossa pele ou o revestimento do nosso estômago. Eles são os blocos de montar, essenciais para órgãos e corpos complexos. Mas como é que essas folhas de células ficam grudadas? A resposta está nas junções celulares. São proteínas especializadas que funcionam como uma supercola molecular e, ao mesmo tempo, como linhas de comunicação. As junções de adesão seguram as células firmes. As de vedação criam uma barreira impedindo vazamentos. E as de comunicação permitem que as células fofoquem diretamente umas com as outras. Isso é fundamental para um organismo de muitas células funcionar de forma coordenada.
Agora, armados com essas pistas, tecidos verdadeiros e junções celulares, a gente pode finalmente ver como os cientistas estão redesenhando o mapa do reino animal. A nova compreensão é que aquele plano corporal simples do grau de esponja não pertence a um grupo só. Na verdade, é uma característica ancestral que descreve várias linhagens que se separaram bem no comecinho da história. Elas não são um beco sem saída da evolução, mas sim os primeiríssimos capítulos. O que antes era um único filo, Porífera, agora é visto como pelo menos 3 filos separados bem na base da árvore. Cada um deles representa uma linhagem independente que manteve esse jeitão ancestral. E um deles, em particular, guarda a chave da nossa própria origem. E agora, o grande momento. Vamos juntar todas as peças e revelar essa nova imagem de como a vida animal realmente começou. A combinação de dados genômicos com estudos super detalhados da estrutura das células nos permitiu, finalmente, resolver o quebra-cabeça das esponjas e identificar nosso parente mais próximo entre elas. E essa tabela aqui mostra a nova ordem de um jeito bem claro. Olhando as primeiras ramificações, na segunda coluna, vemos as esponjas silícia e calcária. Elas são as linhagens mais antigas. Mas presta atenção na terceira coluna, a divisão crucial. É aqui que está a grande revelação. O filo Homoscleromorpha, um grupo bem específico de esponjas, é o grupo irmão de todos os outros animais, os Eumetazoa. Sabe o que isso significa? Que nós somos parentes mais próximos deles do que eles são das outras esponjas. Incrível, né? A implicação disso é profunda. Se nosso parente mais próximo é um tipo de esponja, então o ancestral comum que a gente compartilha com eles, o ancestral de todos os animais com nervos, músculos e tecidos, provavelmente também era muito, mas muito parecido com uma esponja. A complexidade não surgiu do nada. Ela evoluiu a partir de um começo bem humilde, que vivia filtrando água. Como o biólogo Klaus Nielsen resumiu bem, essa nova visão significa que o estilo de vida da esponja, com uma larva que nada livremente e um adulto que fica fixo, não era um desvio, mas sim o ponto de partida para todos nós. Foi o modelo original a partir do qual toda a diversidade animal simplesmente explodiu. Então, no fim das contas, a história das nossas origens não é um conto com um ponto final, mas uma investigação científica que não para. Cada novo genoma sequenciado, cada fóssil descoberto, pode adicionar uma nova reviravolta. E a grande pergunta que fica é: que outros segredos sobre o nosso passado mais profundo ainda estão lá, esperando para serem revelados?